Olá, família do Facebook, na nossa página do Facebook Recuperação e Ação, do WhatsApp, do Instagram, nosso canal no YouTube Recuperação e Ação HDM. Eu sou Hilton Moraes, estamos aqui mais uma vez para falar sobre dependência química, drogas lícitas e ilícitas. Mais uma vez eu gostaria de falar com vocês sobre terapia cognitiva comportamental. Peço a vocês 5 minutos de atenção de vocês para modo de poder passar a mensagem para vocês, para nós, né, como um todo. O tema de hoje, em abordagem, são pensamentos automáticos. Muitos de nós adictos, recuperando em si, que usou drogas lícitas, ilícitas, ou que usa drogas lícitas ou ilícitas, ou algumas pessoas da sociedade como todos, têm pensamentos automáticos. Então, vamos identificar os pensamentos automáticos. É uma literatura da terapia cognitiva comportamental. Vamos lá. Nossos pensamentos percorrem nossa mente muito rapidamente, sendo que, desta forma, nem sempre os percebemos completamente. Por isso, denominamos esse pensamento de pensamentos automáticos. Todos nós possuímos pensamentos automáticos que parece saltar dentro de nossa cabeça. Na maior parte do tempo, esses pensamentos são extremamente rápidos e de forma geralmente não estamos conscientes deles. E sim da emoção. Abre aspas, raiva, tristeza, alegria, medo, nojo, surpresa, desprezo, ansiedade e etc. Fecha aspas. Que eles provocam. Os pensamentos automáticos fazem parte de um padrão habitual dos pensamentos, por isso temos dificuldade de percebê-los. Esses são geralmente vistos por nós como representações da realidade e por conseguinte tendemos a acreditar nos mesmos sem questionar suas legitimidade e fundamentação. Identificando pensamentos automáticos. Aprender a identificar e avaliar pensamentos automáticos, erros cognitivos, é uma habilidade. Algumas pessoas aprendem mais rápido, contra outras precisa de prática e treino e algum tempo a mais. O momento adequado para que possamos identificar os pensamentos automáticos, erros cognitivos, é quando percebemos uma mudança de humor. Desta maneira, tão logo haja tal percepção, podemos nos perguntar o que está passando pela minha cabeça. Podemos fazer ainda uma série de outras perguntas para identificar nossos pensamentos automáticos, erros cognitivos, como: estamos imaginando algo que poderia acontecer ou relembrando de algo que aconteceu. O que a situação está dizendo? O que essa situação significa? Desenvolvendo diálogos internos construtivos. Depois de identificar o pensamento automático, erros cognitivos, devemos testar sua validade ou utilidade com o objetivo de desenvolver uma resposta de adaptação para a sua situação problema. Para este fim, podemos fazer as seguintes perguntas: quais as evidências que apoiam ou que são contra meus pensamentos automáticos, erros cognitivos? Existe uma explicação alternativa para pensamento automático, erro cognitivo? Qual a pior coisa que poderia acontecer se o pensamento automático, erro cognitivo acontecesse? Seria possível superar isso? Qual a melhor coisa que poderia acontecer no pensamento automático, erro cognitivo, se ocorresse?
Qual seria o resultado mais realista? Qual o efeito que teria se o pensamento automático, o erro cognitivo fosse modificado? O que eu poderia fazer para este fim? O que poderia ser dito para um amigo se ele estivesse nessa situação? Vale lembrar que a última pergunta formulada pode ajudar aqueles que com dificuldade de avaliar pensamentos de formas objetiva, pois ajuda a manter certa distância dos pensamentos automáticos. Vamos lá na última pergunta. O que poderia ser dito para um amigo se ele estivesse nessa situação? Das perguntas das quais eu passei. A seguir, discutiremos alguns exemplos de reestruturação cognitiva de pensamentos automáticos, erros cognitivos. A. Quando uma pessoa espera mais de si própria do que o que faria com que em relação a outras pessoas, por exemplo, sou uma pessoa com dificuldade e os outros são muito mais espertos do que eu. A pessoa dá exemplo pode se fazer uma série de perguntas com o objetivo de verificar se seu pensamento é automático, é realista ou disfuncional. Assim, ela poderia se perguntar: como eu reagiria se uma outra pessoa estivesse nessa situação? Seria tão dura com ela? Ou a elogiaria e incentivaria, ajudando a lidar com suas dificuldades? Ao responder essas questões, a pessoa da exemplo acima concluiu que, se a outra pessoa estivesse passando pela mesma situação, ele não veria como trivial, seria solitário e tentaria ajudá-la a encontrar uma solução para o problema. Sem dúvida, não chamaria esta pessoa com certa dificuldade, mas sim com sabedoria. Que ao fazer isso não ajudaria. Posso fazer o mesmo comigo. Dá coragem para prosseguir. Estou sendo muito severo comigo e fazendo o erro cognitivo do tipo padrão duplo. B. Na catastrofização, na castrofização, a pessoa prevê um futuro negativo, sem testar possibilidades. Por exemplo, nunca conseguirei conquistar as minhas metas porque eu nunca consegui antes. Através da reestruturação cognitiva, que, como vimos, é realizada por meio de perguntas, a pessoa da exemplo acima concluiu que já conquistei uma série de metas na minha vida e posso não ter conseguido alcançar todas as minhas metas, mas já consegui conquistar algumas. Mesmo que eu nunca estivesse alcançado metas anteriores, o que de fato não é verdade. Isso não significa que, a partir de agora, eu não consiga realizá-las. Se eu persistir, posso alcançar minhas metas, meus objetivos. Com o tempo, tudo ficará mais fácil. Os outros me respeitarão. E eu também aprenderei a me valorizar e me respeitar mais. O adicto, o alcoólatra em si, ele tem muita dificuldade com os pensamentos automáticos que surgem na mente dele. O pensamento mal surge na mente dele, ele já coloca ação em cima do pensamento. Pensou,
tem que parar, tem que refletir e tem que fazer as perguntas, se questionar, antes de colocar ação em cima dos pensamentos. Porque uma vez que você colocar ação em cima dos seus pensamentos, vai ter uma reação. Uma reação positiva ou uma reação negativa. E falando de nós recuperando adictos, muitas das vezes vamos ter uma reação negativa. Nós que estávamos no uso das drogas, vai ter um resultado negativo. É a lei da atração. Não tem como fugir dela. De acordo com o modelo cognitivo, a forma pela qual interpretamos as situações influencia a maneira pela qual nos sentimos e nos comportamos. Assim, ao analisarmos nossos pensamentos, podemos constatar que uma situação vista por um primeiro momento como ameaçadora, na realidade pode não ser. Dessa forma, ao questionamento de nossos pensamentos, podemos desenvolver uma resposta adaptativa adequada para a situação ou problema. Muitas das vezes, a gente, como eu disse na outra literatura, a gente faz uma tempestade em um copo d'água. O pensamento automático existe. E muitas das vezes ele nasce sem a gente perceber. Mas há como bloqueá-los. É só não colocar ação em cima deles. É só fazer o movimento contrário. Se veio o pensamento automático, principalmente se ele for destrutivo, se ele for para prejudicar você e o próximo, faça o movimento contrário. Pare por alguns segundos, respire fundo. Pense nas consequências que pode causar se você tomar aquela decisão. Que seu pensamento automático vem. Nunca haja pela emoção, pela explosão do momento. Procure se acalmar diante de qualquer situação. Procure agir pela razão. É a razão que nos conduz num padrão de vida mais saudável. A emoção é bom, mas muitas das vezes nós agimos pela emoção e tomamos decisões insanidades, cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Somente porque nasceu em minha mente, no meu psico, no meu neuro, um pensamento automático. Exemplo, eu vou abandonar meu processo de recuperação agora. Veio o pensamento automático. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloqueá-lo. Como? Buscando ajuda. Mas que ajuda? As literaturas da qual eu conheço. Partilhar com meus companheiros. Partilhar com meu padrinho, com a minha madrinha. Com meu amigo de confiança. Ligar para meus familiares. Conversar com meus familiares. Se eu estiver na sociedade como um todo, fluindo, limpo das drogas, né? E estiver com essa dificuldade de pensamento automático, autodestrutivo, o que eu tenho que fazer? Procurar um grupo de muita ajuda imediatamente. Expor meus sentimentos. Expor o que está acontecendo comigo. Descrever num papel. Relatar o problema num papel. Uma vez que nós pegamos uma caneta e um papel e nós descrevemos o que está acontecendo com a gente, conosco, realmente, sendo sincero, nós estamos trabalhando vários sentidos ao mesmo tempo. Nós estamos escrevendo, nós estamos trabalhando o nosso psíquico, nós estamos ouvindo e nós estamos aprendendo ao mesmo tempo. É diferente só de você falar e desabafar. Escrevendo, no meu ponto de vista, é bem mais eficaz. E depois você procura uma pessoa para você ler
aquilo que você escreveu. Uma pessoa de sua confiança. Ou então você lê para você mesmo, né? Faça suas orações com o seu poder superior para te eliminar esses pensamentos automáticos que são identificados em todos os seres humanos e principalmente em nós adictos, que somos escravos das drogas, né? E fazer uma mudança. Faça suas orações, fale com o seu poder superior e queime o papel. Elimine o problema. De acordo com o modelo cognitivo, de forma pela qual interpretamos situações e influências de maneira pela qual nós sentimos, nós nos comportamos assim. Ou analisamos nossos pensamentos, podemos constatar que uma situação vista no primeiro momento é ameaçadora, na realidade não for. Se dessa forma, questionando nossos pensamentos, podemos desenvolver uma resposta adaptativa adequada para cada situação ou problema. Corrigir e interromper os padrões negativos. Parada de pensamento e distração. Essa técnica consiste para parar um pensamento automático negativo. Parada de pensamento. Parada de pensamento de distração. Você vai utilizar dessa técnica. Essa técnica consiste em parar um pensamento automático negativo, parada de pensamento, através da interrupção consciente do mesmo e focar a atenção em algo diferente do pensamento automático negativo ou do outro erro cognitivo de distração. Por exemplo, quando perceber um pensamento automático negativo, erro cognitivo, basta dizer para, parada de pensamento. E mudar o foco da sua situação, o foco da sua atenção, da sua distração. Com o objetivo de mudar o foco da atenção, você pode sair do ambiente em que está e fazer uma outra atividade ou pensar em algo agradável. Se você está fazendo uma determinada função e vem um pensamento automático destrutivo em sua vida, ou um pensamento automático que não seja destrutivo, mas seja um pensamento que não vai te acrescentar nada em sua vida, você tem que parar. Dá uma parada, faz uma avaliação de si mesmo e pense em algo agradável, aquilo que você goste. E vai fazer aquilo que você goste. E depois você volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Uma parada obrigatória para você quebrar esse pensamento automático. A técnica da distração é efetiva para aliviar sentimentos negativos. Essa técnica pode ser vista como uma habilidade de enfrentamento. Primeiro, a pessoa classifica o grau do sentimento negativo, depois focaliza em um objeto ou num lugar onde se encontra, por exemplo, uma peça de mobília atraente, um móvel, por exemplo, a pessoa descreve ou escreve o que está vendo em detalhes para si mesmo ou alguém ao seu lado. Em seguida, avalia novamente seu sentimento, verificando se sofreram alguma alteração ou mudança. Foi o que eu disse, mas em outras palavras. Enquanto focalizar no ambiente, a pessoa pode utilizar os 5 sentidos: o paladar, a audição, o olfato, sensações como corporais e visão. Esse procedimento faz com que a ruminação, pensar em um determinado assunto ou problema de forma constante e interrupta,
seja eliminada. Finalmente, podemos usar a imaginação de cenas agradáveis para nos distrair das emoções estressantes. Para isso, basta fechar os olhos, imaginar algo agradável que desencadeie emoções positivas. O uso do humor também pode ajudar. Seja uma pessoa bem-humorada. Algumas pessoas preferem imaginar situações engraçadas, sendo que essas relatam com frequência que a utilização do humor distrai ou tira o foco dos sentimentos estressantes. Compreensão. Identificação do pensamento automático. Uma vez que você identificou que você tem um pensamento automático, que são os erros cognitivos, que eles vêm e surgem do nada em nossa mente, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar nosso foco, nós temos que fazer as perguntas básicas. Quais são as evidências que apoiam que se encontram os pensamentos automáticos? Existe uma explicação automática para pensamento automático? Qual a pior coisa que poderia acontecer se o pensamento automático ocorresse? Seria possível superar isso? Qual a melhor coisa que poderia acontecer se o pensamento automático ocorresse? Qual seria o resultado mais realista? Qual o efeito que teria o pensamento automático cognitivo se fosse identificado? O que eu poderia fazer para este fim? E por fim, o que poderia ser dito para um amigo se ele estivesse nessa situação? Quando você tiver com pensamento automático, a literatura nos sugere que nós usemos de técnicas, de perguntas, e que nós descreva aquilo que nós estamos vendo no momento, para disfarçar o nosso foco, para sair do foco do pensamento automático. Mas para isso requer paciência, calma, equilíbrio. E a literatura nos deixa muito bem explanado também que é preciso nós fazer a técnica, aplicar as técnicas. Finalmente podemos usar a imaginação de cenas agradáveis para distrair emoções estressantes. Você pensa em cenas agradáveis que você já viveu para distrair sua emoção. Para isso, basta apenas você fechar os olhos e pensar em cenas agradáveis que você já viveu em sua vida para distrair o seu pensamento automático, você destruir ele. O uso do humor também pode ajudar. Então você tem que ser uma pessoa bem-humorada. Se você não é, procure ser uma pessoa bem-humorada. Procure dar risadas, procure contar piadas. Faz parte da vida. Seja uma pessoa interativa. Seja uma pessoa bem-humorada. Isso vai te fazer bem às pessoas que estão ao seu redor. E você vai automaticamente eliminando os pensamentos automáticos, que muitas das vezes vêm de maneira subliminar. E se nós não estivermos vigilantes a eles, eles podem nos conduzir a tomar decisões insanas. A decisões que vão nos levar às consequências no futuro. Por isso precisamos trabalhar dentro do nosso processo de recuperação os pensamentos automáticos. Porque eles surgem do nada.
ele surgiu. Você já tem que colocar em prática a distração. Uma cena que você goste, que você um bom momento que você viveu. Descrever num papel o que você está vendo naquele momento. Pensamento automático surgiu. Conte uma piada, seja uma pessoa bem-humorada. Procura se interagir com as pessoas. E você vai ver que o pensamento automático que veio, ele vai embora rapidinho. E se ele voltar, você repita. E se ele voltar, você repita. E vai se tornar um hábito. Se tornou um hábito, virou rotina. Virou rotina, do meu ponto de vista, você já teve aceitação. Porque nós somos seres humanos robotizados, no meu ponto de vista. Se nós aprendemos uma coisa e nós a colocamos em prática, ela funciona. Basta querermos. E nós, recuperando, precisa trabalhar. Tanto os 12 passos, como todas as literaturas de mútua ajuda, quando frequentar os grupos de mútua ajuda, quando buscar o conhecimento das demais literaturas, como terapia cognitiva comportamental, que é mudança de comportamento. Dentro da mudança de comportamento, temos pensamentos automáticos. Você é adicto, você recuperando. Você tem pensamentos automáticos? E eles te levam ao quê? A uma boa conduta ou uma má conduta? Faça uma anamnese de si mesmo e veja. Você vai perceber que seus pensamentos automáticos, na maioria das vezes, te faz tomar decisões na insanidade, que é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Muito obrigado a todos, rogo de bênção e paz, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos. Muito obrigado.